Você que nos acompanha pela internet, que o Senhor esteja falando tanto ao seu coração quanto ao nosso nesta noite. A quarta-feira pretérita, nós trabalhamos o lado mais concreto, mais tangível, mais literal de Gênesis 24. Examinamos longamente os detalhes daquele servo, da vida daquele servo que foi enviado para ir buscar uma noiva para Isaac. Vocês lembram do trabalho? Pregamos 40 minutos em cima, um tanto quanto literal, daquele texto. Hoje nós vamos fazer aplicações, nós vamos tentar arrancar aplicações práticas para pessoas que desejam um cônjuge. Esse é um assunto quentíssimo, tenho certeza. Eu fico um tanto triste, porque gostaria que a igreja do Senhor Jesus estivesse toda aqui, tivéssemos essa igreja repleta, porque penso que este assunto é muito importante, não apenas para aqueles que desejam casar, mas para os pais que têm filhos, que têm filhas e precisam de orientação. E vocês verão que nós vamos ser simples e diretos, embora demandando o mais alto padrão imaginável. Para tanto, queremos a assistência do Senhor, que Ele fale através dos nossos lábios e que você tenha um coração aberto, você esteja com o coração aberto para ouvir e para reter a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Pai querido, não queremos falar nada dos nossos próprios lábios ou dos nossos próprios corações. Queremos uma mensagem vinda do céu, Pai. Fala, Pai, que o Senhor apareça no nosso meio e o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Este é o nosso pedido, em nome e pelo amor de Jesus. O povo de Deus apoiando diz amém. De maneira geral, Gênesis 24, que é o texto clássico do servo de Abraão que é enviado para buscar uma esposa para o filho, tem duas aplicações espirituais diretas para um cônjuge, para a escolha de um cônjuge. A primeira é regeneração, que a pessoa seja regenerada. Eu vou, obviamente, trabalhar isso aí. Eu estou dando o sumário e aí então eu vou destrinchar o que eu vou dizer. Então, a primeira condição é regeneração. A segunda condição que edifica em cima disso aí é compromisso ou renúncia. Isso do lado do pretendente ou da pretendente. E em terceiro lugar, deve haver oração da parte da pessoa e dos pais que estão interessados no bem-estar, na felicidade dos filhos. Vamos nos voltar para Gênesis. Quantos tem o texto santo hoje à noite? Quantos tem a letra santa? Ótimo. Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler e examinar, e em seguida ler e examinar, como nós temos feito domingo à noite, nas exposições, cenas do retorno de Cristo. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24, você acompanha na sua própria tradução. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado,
E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, à minha família, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Para aí. Vemos aqui um pai preocupado com o futuro do seu filho, um pai que está querendo que o filho seja uma pessoa realizada tanto quanto ele. Este zelo, todos nós que somos pais devemos ter para com os nossos filhos, e também, não sendo mesquinhos, devemos ter esse mesmo zelo para com os filhos e as filhas dos nossos irmãos. Queremos que os nossos irmãos em Cristo, que têm filhos e que têm filhas, também sejam realizados e encontrem harmonia em um casamento bem constituído. A Bíblia nos mostra que Abraão tinha um casamento harmônico e feliz. Quer evidência disso? Darei. Notamos em Abraão um esposo disposto a concordar com a sua esposa e fazer-lhe as vontades, como por exemplo no caso de Agar, de quem Sarai queria que fosse suscitado descendente, Gênesis 16, 1 a 4. Um outro exemplo de um marido que busca agradar a sua esposa. Um segundo exemplo seria a ordem que Sarai deu a Abraão para que ele expulsasse Agai, e ele dolosamente cedeu à vontade de Sarai, Gênesis 21, 9 a 11. Então aí você tem dois exemplos de um homem, de um marido que está tentando agradar, que busca ouvir a sua esposa. Por outro lado, Sara, com certeza foi uma esposa maravilhosa. Por quê? Porque Sara se tornou modelo de esposa para todas as mulheres cristãs. 1 Pedro 3, 5 a 6. 1 Pedro 3, 5 a 6 mostra Sarai, mais tarde Sara, como um modelo de esposa e de mulher para todas as cristãs que desejam viver santa, justa e piedosamente. No texto que nós lemos, os primeiros 4 versículos de Gênesis 24, notamos que, embora houvesse ou não houvesse boas moças, boas candidatas em Canaã, Abraão impôs como critério para casamento de Isaque que a noiva fosse sua parente. Esse foi o critério que Abraão colocou para que a pessoa que fosse casar com Isaque fosse da sua parentela. Versículo 4: irás à minha terra e à minha família, ou à minha parentela, é a mesma coisa, e dali tomarás mulher para meu filho. E se você recuar para o versículo 3, o final do versículo 3, não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus. É muito claro, a mulher do meu filho vai ser minha parente. Esse é o critério que o velho Abraão coloca diante do seu servo e diante da sua família. Este é o primeiro critério, o critério básico, mais radical, mais primevo, mais importante, é que ele ou ela seja regenerado, porque o equivalente da família de Abraão são os cristãos. Exatamente. A quem corresponde os filhos de Abraão? Eu vou ler para vocês, isso é explícito, por exemplo, em Gálatas 3, 26 a 29.
todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são em Cristo. E se vocês são de Cristo, que é o nosso caso, vocês são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Poderia dar outra evidência de que nós, os cristãos, somos a família de Abraão hoje. Por exemplo, Gálatas 3, 26 a 29, não vou ler, fica aí se você quiser anotar uma outra evidência. Então, os cristãos, os filhos de Deus em Cristo Jesus, são o correspondente à família de Abraão. Isso não é difícil de entender. Além do que, o Novo Testamento, em 1 Coríntios 6,14, diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Qual é a comunhão que pode haver? Eu já vi pessoas dizendo que isso aqui só se aplica à sociedade, ser sócio, por exemplo, em um negócio, em uma companhia. Mas não existe sociedade maior, não existe sociedade mais íntima, mais próxima do que o casamento. Então, Velho e Novo Testamento apontam para o critério fundamental de que os nossos filhos devem se casar com alguém regenerado. A Bíblia não diz que deve ser batista, que deve ser adventista, presbiteriano, metodista. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que ele deve ter nascido de novo. Isso é inegociável e é a fundação para um candidato ou candidata dos nossos filhos. Muitos irmãos não concordam com esse critério, baseando-se em experiências que tiveram, e há aqui dois tipos: a experiência do rapaz que era crente e se casou com uma mulher não crente e a ganhou para Jesus, e tiveram um casamento muito feliz. Eu tenho evidência disso até na minha própria família. Então, baseado na experiência, eles dizem: não, isso não vale mais. Outros alegam pior. Outros dizem: não, mas eu conheço um casal que nenhum dos dois é crente e vive mais feliz do que um casal, ambos são crentes e vivem um inferno em casa. O que eu estou querendo dizer? Neste caso, nós estamos tomando por base a experiência e não a escritura. E para tanto, eu jamais esquecerei da palestra que o Jaime Kemp deu com relação a isso. Ele foi arguído quando ele apresentou que crente casava com crente. Ele foi apresentado esse argumento, mas a minha tia, que não era crente, casou com meu tio, que era crente, e terminaram formando uma boa família. Eu nunca vou esquecer o que ele disse de volta, e eu vou compartilhar com você nessa noite. Ele disse assim: eu tenho um grande arquivo de 25 anos, naquela época era carta. Eu tenho um arquivo de 25 anos de cartas no meu escritório, e eu faço uma aposta com qualquer pessoa de que para cada um caso de sucesso que você me apresente, eu vou apresentar 10 de fracasso. 1 para 10, 10 para 100. Se você me apresentar 10 casais que tiveram sucesso, eu vou apresentar 100 fracassos. Faz sentido o que está dizendo? Porque a palavra de Deus está comandando. Deus, na sua misericórdia, pode ou não ter misericórdia. Um tio meu que era crente casou com uma senhora que não era crente, e pela misericórdia de Deus ela se tornou uma melhor crente até do... Isso foi misericórdia. Deus não está obrigado. Deus não está obrigado.
E é uma que eu me lembro deste caso. Eu me lembro do outro caso de uma prima minha que foi pianista dessa igreja, que foi pianista criada aqui nessa igreja, mulher santa de Deus, casou e teve um casamento trágico com um descrente. Enquanto estava namorando, todos os domingos estava aqui na igreja. Quando meteu a aliança no dedo, disse tchau. E a casada tem que suportar agora o resto da vida naquela peleja de ele levando os filhos para a piscina e ela querendo trazer para a igreja. E viveu uma vida de casada muito difícil. Senão ele acabou a abandonando depois que criaram os filhos. Então a regra geral, a regra inegociável é que crente regenerado, nascido de novo, casa com crente regenerado, nascido de novo. Essa é a regra geral. Olha, eu vou repetir. Não tomarás para meu filho, verso 3, mulher dentre as filhas dos cananeus. 4, mas irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. É muito claro. Só se for da minha família, só se for da família de Deus. Se não for, não quero. Versículos 4, ou versículos 5 a 9, olha aí, 24, 5 a 9. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então teu filho tornar a terra de onde viestes? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho voltar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor. Estranha essa maneira de jurar, né? E jurou-lhe sobre este negócio. Um juramento daquela época, um costume daquela época, que os comentaristas bíblicos não sabem bem o que fazer com. Existem N opiniões que não vêm ao caso. É um juramento que foi feito. O segundo princípio está fundamentado no primeiro que nós acabamos de aprender, e ele está contido nos versículos que nós lemos. O segundo princípio é renúncia ou compromisso. O primeiro, então, é regeneração, e o segundo é renúncia. Não basta ser regenerado, mas tem que ser compromissado. Abraão julgava que era melhor Isaque morrer solteiro do que retornar a Ur dos Caldeus. Eita, agora o negócio aperta, agora o nível foi lá para cima. Abraão julgava que era melhor que Isaque morresse solteiro do que retornar a Ur dos Caldeus. Em outras palavras, se a garota da família de Abraão não estivesse disposta a largar tudo e vir morar na terra que Deus havia prometido ao patriarca, então Isaque ficaria solteiro para o resto da vida. Se a moça dissesse ao servo: eu não quero te seguir para Canaã, eu estou confortável aqui onde eu estou, então o servo ficaria desobrigado do juramento que fez, e Isaque não casaria com ninguém em Canaã. Temos aqui o princípio do compromisso ou da renúncia. Se hoje um rapaz ou uma moça considerar um parceiro para casamento, ela necessita avaliar o tipo de compromisso que ele tem com Deus, e vice-versa. O rapaz precisa perguntar friamente o seguinte: será que esta moça
estaria disposta a romper com tudo e com todos para atender ao chamado que eu tenho da parte do Senhor? Obviamente, sempre dos dois lados. A moça deve perguntar a mesma coisa. Caso negativo, é melhor ficar solteiro. Se eu tinha alguma audiência, agora todo mundo me deixou. Este é o padrão da palavra de Deus. Não é o meu padrão, é o padrão da palavra de Deus. São raríssimos os cristãos que têm esse tipo de compromisso, que estão dispostos a renunciar tudo e todos para fazer a vontade de Deus. Eu estava pensando e meditando em casa, revisitando os meus muitos anos de convívio na igreja, e eu estava, primeiro eu pensei que 1 em 1000, mas não, talvez 1 em 100 mil, um cristão em 100 mil cristãos, talvez estivesse disposto a andar nesse paradigma aqui. É melhor eu ficar solteiro do que eu me casar com um rapaz que não é compromissado até a alma com Jesus. Mas esse é o padrão da Bíblia. Eu me lembro que uma vez conversando com um amigo, que por sinal é filho e neto de pastor, um crente, mas falando sobre a possibilidade de ficar solteiro, e eu cito ipsilíteres, ele disse assim: eu não tenho vocação para celibato nem no inferno, ele disse. O que é que ele estava querendo dizer? O que ele estava querendo dizer é que na nossa sociedade erotizada, como ela é, nessa sociedade em que nós vivemos, ou eu atendo às minhas necessidades sexuais, ou vai ou racha. Eu vou me casar de alguma maneira, dê no que der. É isso que ele quis dizer. É assim que vive a esmagadora maioria. Não é 1%, da esmagadora maioria dos crentes que tem esse compromisso aqui. Descobriremos que descobrimos que esta é a razão de muita infelicidade e tormento na vida de muito crente. Se por um lado, a moça ou o rapaz, sempre você pode colocar um outro, não faz diferença. Uma moça, por exemplo, que diz: não, ou eu me caso, ou eu me caso. Mas ela está disposta a ficar sozinha depois da separação. Eu tive pessoas que vieram conversar comigo, e aí, pastor Raik, eu preciso me recasar. Ele disse: não há motivo, você precisa voltar para o seu esposo. Eu disse: não, eu prefiro ficar solteira o resto da minha vida do que voltar para os braços do meu esposo. Mas essa disposição não tinha antes. Considera nisso, para pensar nisso. Não havia essa mesma disposição quando era mais nova. Agora há de solteirice. Eu prefiro ficar só do que voltar para aquele relacionamento. E eu não estou aqui julgando se deve voltar ou não. O que eu estou julgando é o compromisso de ficar solteira agora, que não havia antes. Por quê? A posição do cristão e da cristã ou é compromissada até a alma, ou então não serve para ser meu esposo, ou então não serve para ser minha esposa. Essa é a postura que ele ou ela deve ter. Ficarás desobrigado do teu juramento, se ela não quiser voltar. Se não tem compromisso, estás livre, disse ele. Descobriremos no dia do julgamento do Bema, o tribunal de Cristo, que muitos cristãos, muitos jovens, iam bem na caminhada, até o momento de casar. Ao contrair núpcias, perdem o melhor do Senhor e acabam envolvidos com o mediano, ou até mesmo o bom, enquanto que Deus tinha o excelente, ou o ideal para a vida dele ou dela. Nós sabemos que Deus tem um plano eterno
para a vida de cada crente. Você sabia disso, meu irmão? Isso me veio à mente há pouco tempo. Você sabia que Deus tem um mapa para a sua vida? Em 2 de Timóteo 1, vale a pena anotar esses versículos. 2 de Timóteo 1, eu tenho em mente principalmente o verso 9, mas o 8 para pegar contexto, a partir do 8. Vemos que Deus tem uma bússola pronta para cada cristão. 2 de Timóteo, aliás, eu acho que isso é 1 de Timóteo. Só um segundo. Não, é 2 de Timóteo mesmo. 2 de Timóteo diz: portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim. Paulo está falando com Timóteo, que sou prisioneiro de Cristo, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Está aqui o que interessa, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Toda pessoa que é salva, todos nós aqui, toda pessoa que é salva é também chamada. Há um chamado especial, há uma vocação especial. Você sabia disso? Eu nunca fui ensinado isso. Eu sou filho, neto e bisneto de crente. Eu nunca fui ensinado isso. Não que o pastor tenha culpa, a culpa foi minha de não ter examinado um texto desse. Toda pessoa que levantou a mão e aceitou a Cristo, que foi salva, é também chamada. Está aí, é um só pacote. Ele nos chamou com santa vocação, salvou e chamou, não em virtude das obras, não em virtude das nossas habilidades, mas pela sua própria determinação e graça. E o melhor é que esse plano eterno, é um plano eterno. Deus, quando pensou no universo, te desenhou e tinha um plano, tinha uma carreira, tinha uma esposa. Aí 99,1009 dos crentes perdem isso aqui por desconhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Está aqui que é eterno. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É eterno. Deus tem preparado para a tua vida, jovem, adolescente. Deus tem preparado para a tua vida uma carreira a seguir, que necessariamente vai envolver um cônjuge, se é plano de Deus que tu cases, que aí é onde a coisa aperta, porque a esmagadora maioria dos cristãos não estão dispostos a nem considerar essa possibilidade. E por não estar disposto a considerar essa possibilidade, imediatamente está fora desse plano aqui. Essa é a dificuldade, porque não está disposto a nem sequer estar aterrorizado quando ouve essa possibilidade. Não estás obrigado do teu juramento se a moça não quiser voltar. Estás desobrigado. Então, por não querer, então imediatamente sai fora desse trilho. Que lemos em 2 de Timóteo 1, 8 e 9, é uma vocação com carreira, um destino que excede as nossas habilidades naturais, destino determinado por Deus antes da fundação do mundo. Considerando que o casamento é a segunda mais importante decisão da vida de um cristão, seria impensável Deus ter um plano para a vida de alguém que não perpassasse este item. Eu queria considerar não apenas o cristão, a pessoa, o candidato, mas os pais também. A questão aqui que estamos examinando não se aplica somente à pessoa que deseja casar, mas também aos pais, pois os pais sentem a pressão de ver o seu filho ou sua filha casada. Quando o tempo vai passando e os pais não veem um candidato ou uma candidata que esteja disposto a seguir até Canaã,
que seja radical. Aí então os pais dizem: bem, embora ela não seja compromissada, ela tem boas qualidades, ela é uma boa filha, ela é culta, ela é educada, ela vem de um bom lar, consequentemente ela será uma boa esposa para o meu filho. É lógico que havia boas moças em Canaã, mas essa não foi a postura de Abraão. É lógico, é óbvio que entre as muitas cananitas, com certeza algumas eram boas, mas essa não foi a postura do pai. Com mais absoluta certeza, Abraão queria muitíssimo que Isaque se casasse. O texto nos informa que Sara já havia morrido e que ele, Abraão, versículo 1, era velho e de idade avançada, fecha aspas. A linhagem da promessa necessitava continuar, pois o próprio Deus havia dito em Gênesis 21:12 que seria por meio de Isaque a sua descendência será contada. Imagina a pressão em cima de Abraão. Imagina a pressão em cima do velho Abraão. Os anos rolando, ele envelhecendo, Isaque com 40 anos e nada. Mas não é por Isaque que vai ser contada a tua descendência? O que fez então o pai? O que fez o patriarca debaixo de tamanha pressão? O que buscou o pai? Buscou uma moça culta? Buscou uma moça bonita? Buscou uma moça rica? Buscou uma moça bem relacionada? Nada disso. Nada disso. Ele buscou uma moça que fosse, da família dele, que hoje é regenerada, e 2, que tivesse disposta a abandonar tudo e vir para onde Deus chamou o seu filho, vir para Canaã. Em nossos dias, que ela fosse uma moça capaz de renunciar tudo para fazer a vontade de Deus. Se esses 2 itens não fossem cumpridos, Abraão preferiria deixar Isaque solteiro. Essa é a disposição que pais modernos devem ter, se desejarem seguir os passos do pai da fé, Abraão. Esse é o padrão bíblico. Pastor Raik, nenhum pai moderno tem essa disposição. Está aí o problema. Está aí o problema. Porque o problema não é apenas o rapaz e a moça, mas os pais também. Os pais começam a considerar, mas o tempo está passando e tal, não é possível. Aí começa a baixar os estándares para acomodar a situação, ao invés de ter uma postura firme, dizer não tenho o meu aprovo, não tenho o meu aprovo. Eu não pedi autorização, mas eu acho que eu vou ter que pedir perdão para a Diene nessa aqui. A Diene tinha uns 16 anos lá em Salinas, ela disse que para mim que ela queria namorar. Eu disse: e você já tem condições de casar? Você está pensando em casar? Como? Ah, mas a minha colega não. O que a colega faz não tem nenhuma relevância. Se a colega quer se matar ou quer casar, isso não faz diferença. Eu quero saber se você está em condições. Você quer parar os estudos para você casar? O que você deseja? Então, namoro serve para casar. Inventaram nos tempos passados, chamava-se amasso. Inventaram isso como uma artimanha satânica. Nenhum crente, nenhuma moça regenerada que se estima e que se respeita se submete a uma coisa dessa. Nenhuma moça que se ama, que se respeita a si mesmo, respeita os seus lábios, respeita o seu corpo, se submete a ficar com o macho. Nenhuma.
Então, se você deseja namorar, é porque você está pensando em casar, é isso? Não, então eu não concordo. Não quero tomar conhecimento e não quero saber. Quero conhecer o homem que você deseja se casar com ele. Conhecer a pessoa que você deseja casar. Aí você venha me apresentar. Critério. Primeiro critério, morto de crente. Esse é o primeiro critério. Comprometido com Cristo até a medula. Graças a Deus pela misericórdia. Eu não tenho autorização disso, eu devo apanhar quando eu chegar em casa. Graças a Deus, o Senhor me deu um segundo filho. Aleluia. Graças a Deus. Mas a sua postura não pode ser de, mas pastor Raik não vai concordar, o meu filho não vai concordar. Deixa, discorde. A minha filha jamais vai concordar se eu tomar essa postura. Discorde. Não, a minha posição é essa. Você vai, puxa, encolhe, sassarica, cisca, mas a minha posição é essa aqui. Então a sua posição como pai e como mãe é firme, independente de como o filho e a filha estribucham. Pode estribuchar e você se mantém firme. Esta é o padrão quase que inexistente no mundo cristão, mas é o padrão bíblico. 24, 10 a 14. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam em sua mão, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam para tirar água. 12. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te bom êxito, usa de bondade para com meu patrão Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder: bebe, e também darei de beber a teus camelos. Seja aquela que tu designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Então logo o servo chega na cidade, depois de 800 quilômetros, imagina, meu irmão, imagina, hein? Não era 800 quilômetros de estrada não, viu? Depois de 800 quilômetros de viagem, que ele chega naquele lugar, não sabemos quanto tempo, não sabemos se demorou 12 meses de caminhar daquela caravana com 10 animais trazendo ouro, prata, imagina uma guarnição, mas não sabemos quantos soldados. Abraão tinha 318 homens de guerra, não sabemos quantos, aquela comitiva enorme, pó, cansaço, que eles chegam ali no poço, onde as moças da cidade vinham tirar água. A primeira coisa que ele faz, a primeiríssima coisa que ele faz, o que é? Ele ora, aleluia, ele ora. A oração é uma marca de dependência, é dizer: eu não sei o que fazer, eu preciso de ti, me orienta. A oração é uma confissão de que eu dependo de Deus. Me dirige, Senhor, nisso aqui. Essa tarefa é muito maior do que as minhas habilidades. Essa tarefa é muito maior do que eu possa eu mesmo fazer. Isso aqui é uma impossibilidade. O servo poderia ter ido inquirir dentro da cidade: onde é que mora aqui a família de Abraão? Onde é que mora? Ele poderia ter entrado na cidade com aquela caravana enorme, e aí então chegado na casa: me mostra aí as moças, tia, prima, sobrinha aqui, mostra aqui o arraial aqui que eu vou escolher.
Ele poderia ter feito isso, mas não é o que ele faz. Não é o que ele faz, ele não vai escolher. E tem uma coisa preciosa, tem uma pérola de ouro. Marca essa pérola aí na tua Bíblia, que está no final do versículo 14, sublinha o final do versículo 14. Seja aquela que tu, não eu, que tu designaste. É muita fé, né? Ele orou ao Deus Todo-Poderoso: se desejamos que nossos filhos casem bem, jamais devemos baixar os padrões. Aceitem os nossos filhos ou não, a nossa postura é uma só. Aqui, a minha postura é essa. Em segundo lugar, devemos orar. Eu conheço pais que começaram a orar pelos filhos na infância deles. Eu conheci lá nos Estados Unidos vários, e quem sabe não tem por aqui. Quando os filhos eram nenéns, quando os filhos eram pequenos, começaram a orar: Senhor, dá um esposo para minha filha, dá um esposo santo para minha filha. Senhor, dá uma esposa santa para o meu filho. Eu conheço pessoas assim, desde a infância, oraram anos, esperando no Senhor. Uma outra lição preciosíssima para mim e para você, que esse texto riquíssimo nos dá, é que ele pede um sinal difícil. Às vezes, naquela tentação, o rapaz está interessado por uma moça, ele diz: não, que amanhã à tarde chova. É o sinal que eu estou buscando. Que chova amanhã à tarde, eu estou sabendo que o Senhor concorda com esse casamento que eu estou querendo fazer. O sinal que ele pede é quase que uma impossibilidade. Qual é a mulher louca que vai se voluntariar para arrancar 1000 litros de água para dar de beber para camelo? Rebeca deve ter ficado ensopada de suor quando terminou de tirar. Um camelo bebe 100 litros, tinham 10. Está maluco? A possibilidade que aquela moça dissesse o que ele pediu era quase zero. Eu, se fosse voluntário, eu não faria uma coisa dessa. Dá de beber, tudo bem, mas eu vou me candidatar para isso? Ela disse o que ele pediu, que aparentemente era um sinal impossível de acontecer. Ela disse: bebe e eu vou tirar água para o teu camelo. Aleluia, aleluia. Se você está nessa situação e você pedir um sinal para o Senhor, peça um sinal difícil. Peça um sinal difícil de acontecer, para que fique claro que foi do Senhor. Para que peçamos um sinal, o sinal deve ser extraordinário. Além do que, isso aqui que eu acho, se já a história já é espetacular, ela fica espetacular pela paciência do servo. O sinal tem que se cumprir cabalmente. Vocês já notaram isso no texto? Olha o que diz o final do versículo, pegando aí do 20 em diante. Depois que ela diz: eu vou tirar água para os teus camelos, final aí do 19, Gênesis 24, 19. Também tirarei água para os teus camelos até que acabem de beber. 20. Também com presteza despejou o seu cântaro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. Para aí, olha o 21, marca aí. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada.
É possível que se fosse eu, quando ela dissesse eu vou dar para o teu camelo, eu já estava festejando. Mas essa não foi a postura desse cara. Extraordinário isso aqui, meus irmãos. Não. Vamos esperar para ver se faz até o fim. É incrível. O texto é rico em detalhes excepcionais. O servo pede um sinal dificílimo e pacientemente esperou até o fim para ter certeza que a resposta vinha do Senhor. É assim que devemos fazer se resolvermos pedir um sinal para os nossos filhos. A paráfrase bíblica, o livro, faz uma paráfrase interessante desse mesmo versículo 24. Eu vou ler para vocês essa paráfrase. Olha o que diz: o mordomo, entretanto, não disse mais nada, limitava-se a observá-la, por um lado admirado, por outro lado cuidadoso em verificar se ela ia até o fim da sua ação, de forma a não ficar dúvida sobre se era ou não a mulher indicada por Deus. Belíssima paráfrase, né? Note ainda as importantíssimas palavras no versículo 14. A donzela a quem eu disser abaixa o cântaro, corre a vista para o final, seja aquela que tu designaste para o teu servo. Nós voltamos aqui no ponto onde a gente começou. Deus tem alguém designado por Ele mesmo para Isaque. A tradução da NVI, da Nova Versão Internacional, diz: seja aquela que tu escolheste para teu servo. Uma outra tradução, a tradução da Sociedade Bíblica Britânica, coloca: seja aquela que tu destinaste para o teu servo. Seja a tradução qual for, fica claro que Deus pode designar, escolher, destinar uma pessoa específica como cônjuge para alguém. Qual é a condição? Pastor Raik, é possível nos dias de hoje isso acontecer? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. O mesmo Deus que operou lá no Antigo Testamento é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que fez maravilhas ontem é o Deus que faz maravilhas hoje. Qual é a condição? A condição é regenerado e compromissado a tal ponto de permanecer solteiro, se isso for a vontade de Deus. Essa é a condição. Ah, pastor Raik, a segunda condição eu não me enquadro. Então você perdeu. De cara você está fora desse plano aqui. Está fora. Porque a condição não é que você vai permanecer solteiro, é que você está disposto a tal. E Deus lê os corações e sabe do nosso coração se há disposição verdadeira ou não. Essa é a condição para pegar aquele que tu designaste. Pastor Raik, por último, eu não creio que uma postura tão radical possa acontecer nos dias de hoje. E eu respondo com Mateus 9:29, seja segundo a tua fé. Tu não crês, não vai acontecer. Eu não creio, pois é, então é de acordo com a tua fé. Tu não crês que pode acontecer, então não vai acontecer. É assim, é com Deus as coisas são assim. Eu não acho que seja possível, o meu caso é um caso perdido. Pois é, tu não acha que é possível, então não é possível para ti mesmo. Isso é possível para aquele que crê, para aquele que está disposto a renunciar, para aquele que se joga nos braços do Pai, que faz Deus o seu Deus e não a sua vontade, o seu plano, os seus desejos, as suas necessidades físicas, nada disso. Deus na minha vida é primeiro, e eu estou disposto a qualquer coisa. Se Ele me der o esposo que eu estou
buscando, amém. Se Ele não me der, amém. O Senhor será Deus na minha vida. É para esses, e para esses apenas, que Deus tem aquela que Ele designou, se for o caso. Por último, eita ferro, 50 minutos. Vale mencionar, para fechar, duas coisas: a postura de Isaac, a postura do noivo, e a sequência: casamento, amor, e não amor, casamento. A postura do herdeiro é de calma e tranquilidade. Lemos no versículo 63, olha aí o versículo 63. Enquanto as semanas rolam e os meses passavam, certa tarde saiu ao campo para meditar. Verso 63. Que maravilha quando nossos filhos meditam e refletem na obra do Senhor. Sabemos que Isaac estava distante de onde ele morava, pois ele vinha voltando do longínquo poço, 24:62, onde muitos anos antes o anjo do Senhor se encontrou com Agar, na fuga de Sarai, e fez saber a Agar que Agar era objeto da atenção e do cuidado do Senhor. Daí o poço passou a ser chamado Tu és o que vê. Be'er Lahai Roi, Gênesis 16:13, que está registrado no versículo 62 também, Gênesis 24:62. Ele vinha desse poço, desse distante poço, quem sabe meditando: será que esse servo vai voltar? Meses se passaram. Onde será aquele encontro? O que será que vem aí? Ele foi lá no poço, onde muitos anos antes, Agar disse que Deus é aquele que vê. Ele vê a minha necessidade, Ele conhece meu coração. Para lá, o jovem, não tão jovem, já com 40 anos, estava meditando, e de lá vinha. Foi lá, diz a Bíblia, que Agar invocou o nome do Senhor. O Senhor que vê. Be'er Lahai Roi, Gênesis 16:13. Aquele que vê. Quem sabe não foi ele buscar inspiração no poço, mas com muita tranquilidade. Não vemos um jovem ansioso, vemos um jovem esperando no Senhor. Penso que essa deve ser a postura dos nossos jovens também. E por último, a sequência bíblica. A sequência bíblica e a sequência experimentada durante milhares de anos é que o casamento vem primeiro e o amor vem depois. Nos últimos 100 anos, no Ocidente, isso foi invertido. Eu preciso amar primeiro e casar depois. Olha aí a conclusão belíssima nos versículos 64 a 67. Olha aí, já a comitiva chegando. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou a Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Olha aí a sequência: primeiro ela se tornou esposa e depois ele a ama. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Uma união orquestrada por Deus só poderia terminar em amor verdadeiro. Imagino que o coração de ambos foi inundado por uma profusão indizível de amor. Assim é com todos que se dispõem a renunciar tudo, colocando Deus na frente e vivendo em oração. Que Deus abençoe a sua palavra, que nos instrui, palavra que nos dirige, palavra que muda a nossa maneira de pensar, numa sociedade tão indiferente, numa sociedade no qual as pessoas estão muito mais aptas e prontas para dizer: celibato nem no inferno, prefiro as minhas necessidades por companhia, o que quer que seja. Em meio a essa sociedade, que essa palavra cale ao seu coração e lhe abençoe em nome de Jesus.
Amém.